Graça e paz, povo abençoado, predestinado e eleito de Deus. Eu sou Nilson Queiroz, o seu irmão em Cristo. Eu não sou nenhum pastor, não sou nenhum evangelista, um presbítero, não sou nenhum padre. Eu sou apenas um comentarista, um comentador. Comento o verdadeiro evangelho da graça. E eu preguei a semana passada sobre o pecado. E hoje eu quero trazer essa mesma palavra sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado foi criado por Adão, foi criado por Moisés ou foi criado pelas religiões? E eu quero que você acompanhe comigo. Fica comigo até o fim desta mensagem. Você vai entender a origem do pecado. Quem foi que criou o pecado? O pecado não foi criado por Adão. Adão não criou nenhum pecado, porque naquela época em que Deus criou este casal, Adão e Eva, Deus não ordenou o pecado para eles, porque naquela época não existia a palavra pecado, porque esta palavra pecado, ela começou em Moisés, ela não começou lá na época em que Adão desobedeceu a Deus. Quando Deus fez Adão, Deus ordenou a Adão tudo que ele deveria fazer, mas não deu uma lei, não deu um estatuto para Adão, dizendo: Adão, você não pode fazer isto, e nem pode fazer aquilo outro. Qualquer coisa que você fazer fora deste mandamento, fora desse estatuto, você está pecando. Deus não disse isso. Deus colocou no jardim a árvore do bem e do mal. E Deus disse para Adão: de todo fruto, de toda árvore, vocês podem comer. Mas no dia em que dessa tocar, certamente pecará? Não. Certamente morrerá. Então a morte começou a existir através da desobediência de Adão. Nós vemos que o pecado veio existir 2.600 anos depois de Adão, porque Deus disse a Moisés, quando Moisés estava no monte escrevendo as tábuas da lei, e o povo estava ali pecando, fizeram ali um bezerro de ouro, e estava ali dançando, sambando e fazendo tudo, adorando aquele bezerro de ouro. Deus disse: Moisés, desce depressa, porque o seu povo está pecando. Mas aqui em Adão, Deus não disse isso. Deus não disse para Adão que se ele fizesse era pecado. Ele diz: no dia em que tu tocar nesta árvore, certamente morrerá. Então a morte passou a todos os homens através da desobediência de Adão. Nós olhamos para o que aconteceu na destruição do dilúvio. Deus não destruiu o povo naquela época por causa do pecado, mas sim por causa da maldade, da ruindade no coração daquele povo. Olhamos para Gênesis capítulo 6 e no versículo 5, e viu o Senhor Deus que a maldade, a crueldade, a ignorância daquele povo era mal continuamente. E aquilo pesou no coração de Deus. E Deus diz: destruirei todo o homem que criei sobre a face da terra, porque me arrependo de ter feito. Então Deus não disse que era por causa do pecado, mas por causa da maldade. Então esta palavra pecado ainda não tinha surgido, esta palavra pecado. Eu quero que você preste bem atenção
acompanhe, para que você possa entender a minha colocação. Nós olhamos para o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo diz assim: pelo homem entrou o pecado, e pelo mesmo homem veio a morte. Mas esse pecado que Paulo estava dizendo, Deus não levou em conta. Isso Paulo estava dizendo de uma forma pela qual é um ato de desobediência. A desobediência já começou em Adão. Mas se nós falarmos que o pecado começou em Adão, sendo que Adão, naquela época, não existia lei, não existia nenhum estatuto, nenhum mandamento de Deus, então nós olhamos para o capítulo 3 da Epístola de João, e no versículo 4, que nos diz que o pecado é consequência da lei, que o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que peca transgride a lei. Depois nós olhamos para o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 7, do versículo 5 ao versículo 8. Paulo diz: se não existisse a lei, eu não conheceria o pecado. Conheci o pecado por causa da lei. A lei me fez conhecer o pecado. Se não existisse lei, também não existiria o pecado. O mesmo apóstolo Paulo entendeu a origem do pecado é consequência, isso é desobediência, transgressão da lei. Você não pode avançar um farol quando aquele semáforo está fechado, você não pode avançar. Se você avançar, você está transgredindo a lei de trânsito. Então, assim também Deus deu um mandamento e os homens não podiam quebrar aquele mandamento. Nós olhamos para Caim. Caim matou Abel. Se fosse na época da lei, Caim seria exterminado. Eles iam apedrejar Caim, Caim seria morto. Mas o que fez Caim? Ele matou por maldade, por inveja, por crueldade, e ele fugiu. Mas na época da lei, quem fazia isto era morto. Quem tocasse no animal, quem muitas vezes prostituía contra um animal, era morto aquela pessoa e era morto também o animal. Naquele tempo era o tempo de olho por olho e dente por dente. Mas a desobediência de Adão trouxe a morte sobre todos os homens. E esse pecado, que muitas vezes nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando Paulo fala que o pecado veio pelo homem, e junto com o pecado a morte, mas por um outro veio a vida, que é Jesus Cristo. Esse pecado não foi levado em conta. Deus não levou em conta esse pecado, porque nós podemos olhar para a continuação do povo de Noé, a família de Noé. Noé, depois que saiu da arca, criou ali os seus filhos, criou ali uma vinha, embebedou, ficou bêbado, e ele tirou a roupa, foi aquele escândalo. Nós podemos olhar que Deus não disse nada para Noé. Deus não disse nada para Abraão. Quando chamou Abraão, Deus não falou sobre pecado para Abraão. Jacó, quando enganou seu pai Isaque com aquele guisado, Deus não disse nada para ele, ele usou mentira. Também os seus filhos eram cruel, eram os rapazes duros de coração, por causa da sua irmã, que estava de namoro com outro rapaz, um rapaz que não era da descendência deles. Ele foi lá e matou a família do rapaz, matou várias pessoas naquele vilarejo. Então nós vemos que os filhos de Jacó eram má. Eles venderam José, mentiram para seu pai.
seu pai chorou amargamente. Eu pergunto, isso era pecado? Deus não levava em conta naquela época, mas quando Deus tirou o povo do Egito, por intermédio de Moisés, Deus disse, daqui em diante, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Eu não vou mais aceitar como aceitei até agora. Porque o pecado, como se diz que começou em Adão, Deus não levava em conta esse pecado. Esse pecado apenas era um ato de desobediência, como nos dias de hoje. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas que fazia aquele povo antes da lei, praticando o que agrada a nossa carne. E naquele tempo era da mesma forma. Deus não levou em conta naquele tempo. E hoje Deus também não leva em conta o que nós fazemos de errado, porque isso não é pecado, mas o que? É uma afronta, uma desobediência. Se nós somos santos, nós devemos ser santos, como aquele que nos chamou, como disse a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede vós também santo, santo em toda a vossa maneira de proceder. Então nós olhamos para os dias de hoje, quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, nós olhamos que a desobediência, qualquer coisa para satisfazer a nossa carne, Deus cobra de nós, porque a própria palavra de Deus disse em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que Deus, Ele nos castiga, Ele nos corrige e nos repreenda, Ele nos açoita quando nós fazemos algo que não agrada o coração do nosso Deus. Mas nós olhamos então quem foi que criou o pecado? O pecado foi criado por Adão. Adão apenas desobedeceu. Foi um pecado que não foi levado em conta. Mas então quem criou o pecado? Foi Moisés? Sim, o pecado veio por intermédio de Moisés. Mas esse pecado acabou. Não existe mais esse pecado. Porque nós podemos olhar que Deus disse em Zacarias capítulo 3, versículo 9, num só dia vou remover todo o pecado do meu povo. E isso acabou. E nós podemos olhar para Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue, não havia remissão de pecado. Então era necessário que o sangue de um justo, de um puro, um santo, fosse derramado, o único cordeiro, aquele cordeiro que veio para esta finalidade, que o próprio João diz no capítulo 1 de João, em versículo 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João estava ali testificando, mostrando para o povo que Jesus veio para esta finalidade. Então eu pergunto, quem foi que criou então o pecado? Se o pecado acabou na cruz de Cristo, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que o pecado foi exterminado na cruz. Então não existe pecado. Então da onde tiraram esse pecado? Quem criou esse pecado? A religião católica. A religião católica criou o pecado. Ela plantou de novo o pecado. E os protestantes, as igrejas evangélicas, os evangélicos foram lá, regaram e adubaram o pecado. E fez cada vez mais se multiplicar. Hoje você tossir dentro da igreja é pecado. Você usar um perfume é pecado. Tudo que você faz é pecado. Isso veio de quem? Começou no catolicismo, lá no ano 305. E no ano 1500, quando iniciou 1518, quando ali começou a igreja protestante, eles pegaram este pecado, adubaram, regaram e começou a cada vez mais se multiplicar. Hoje tudo é pecado. Tudo se diz que é pecado. Então o pecado não foi criado por Adão,
Foi criado por Moisés, mas foi exterminado na cruz de Cristo e voltou a ser agora por quem? Pela chamada Igreja Evangélica. Porque o que mais se fala dentro das denominações é a palavra pecado e a palavra dízimo. Porque o dízimo é renda para eles, é dinheiro no bolso deles. E o pecado é uma prisão, faz eles ficar presos debaixo desta palavra chamada pecado. Porque nós encontramos no Salmo 51, versículo 5, Davi disse que no ventre da mãe dele, ele já gerou em pecado. É por isso que a Igreja Católica pega as crianças e fala que a criança já nasce com pecado, por causa do Salmo 51, versículo 5. E batiza as crianças. Mas vem o povo chamado evangélico, que é a mesma Igreja Católica, que não faz diferença nenhuma, é farinha do mesmo saco, para não imitar eles batizam os adultos, de 12 anos acima. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, e finalizar esse ensinamento, que a igreja, ela trouxe o que não existe mais dentro dessa palavra. A palavra pecado é uma sombra que passou, que ficou para trás. Eu conheço um certo pastor, foi até pastor da minha igreja, da igreja pela qual eu frequentava, e ele trabalhava na construção civil. E ele disse que estava trabalhando com ele, um rapaz que era ajudante, e ele disse que o rapaz estava muito triste. Ele teve um dia que o rapaz trabalhou calado o dia todo, e esse rapaz era obreiro de uma determinada chamada igreja, uma igreja chamada Igreja Pentecostal Deus é o Dinheiro, e ele perguntou para aquele seu ajudante, o que está acontecendo? Diz, você excluído da igreja pela qual eu pertenço. Ele falou, mas por quê? Porque diz que eu ando muito bem vestido. Lá eu não posso andar bem vestido, eu vou de paletó, gravata, bem calçado e tal, perfume e tal, e eles não aceitam. Porque aquele povo lá, eles andam muito simples. Eles que quanto mais simplicidade, mais a unção de Deus, mais é símbolo de santidade. Quanto mais você andar de qualquer maneira, é símbolo de santidade. E ele andava bem arrumado. Aí o meu pastor disse, naquela época, olha, o maior pregador do mundo, que era Billy Graham na época, é o 10º homem que mais anda bem vestido no mundo. E ele tem sido o maior pregador da época. Agora, se o problema é pecado andar bem vestido, sai fora desse lugar. Porque esse lugar só sabe pegar dinheiro, tomar dinheiro do povo e mentir para o povo. Sai fora. Então, o que eu quero dizer com isso? Que até você andar bem vestido nesses locais se torna pecado. Então, como eu disse, a Igreja Católica trouxe de volta o pecado. Mas as igrejas protestantes começaram a regar e adubar e conservar essa palavra pecado. Você está em pecado, você não vai para o céu, você está em desobediência, você tem que fazer jejum, você tem que consagrar mais, você tem que fazer isto. Mas enquanto este livro desmente esta palavra pecado. Então, para finalizar, o pecado, na verdade, não surgiu bem em Adão. Foi apenas um pecado que Deus não levou em conta. Deus não destruiu aquela humanidade por causa do pecado, mas por causa da ingratidão, da dureza, da maldade, da ruindade do coração daquele povo. Mas Deus, através de Moisés, Deus trouxe a lei, junto com a lei e o pecado e a lei terminou na cruz de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei acabou e o pecado também acabou. Mas as chamadas religiões trouxeram de volta e colocaram para afrontar
o nosso Deus. Se você me ouviu, gostou, entendeu esta mensagem, divulga, passa para os seus amigos, inscreva neste canal, para que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim conceda a graça sobre a sua vida, graça e paz para todos.